Marisa Simplício aqui da O Brasil e da revista Placar. Parabéns pela vitória. Mas, antes de falar do jogo, eu queria tocar no ponto do Bruno Henrique, que foi uma notícia que a gente teve ontem, né, várias situações, enfim, envolvendo uma denúncia em relação ao Bruno Henrique. Ele veio para o jogo hoje, você colocou ele em campo. Eu queria saber se vocês conversaram, como é que está a cabeça dele diante de tudo isso que está acontecendo, Felipe. E queria saber de você, né, que sempre é um cara que se posiciona muito bem sobre diversos assuntos envolvendo futebol. Esse assunto específico, como é que o futebol, as instituições, os clubes podem trabalhar para que esse tema, né, das apostas esportivas, enfim, os jogadores, e a gente tem visto alguns casos no mundo de suspeitas, como é que se pode trabalhar para que se evite situações como essa do Bruno Henrique? A gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas para que os jogadores estejam cada vez mais longe de situações assim. Bom, obrigado primeiro, boa noite. O Bruno, claro, conversei com ele, ele está normal, absolutamente normal, se apresentou com todos os companheiros, e como eu falei na outra entrevista, ano passado, a mesma coisa. A única coisa que pedimos, que ele, né, deve pedir, mas eu peço por ele, é a presunção de inocência, né? Uma pessoa que tem o direito de se defender das acusações e ele tem a presunção de inocência. Então, como eu falei, uma postura de uma pessoa que está totalmente tranquila, hoje entrou em campo, foi companheiro dos companheiros, foi amigo dos amigos e absolutamente normal. Enquanto, claro, ele tiver disponível, é um jogador muito, muito, muito importante e está disponível para mim. Sobre as casas de apostas, hoje o Diego Ribas colocou um vídeo, para mim foi assim, o que eu quero falar, o Diego falou. Se alguém quer saber o que eu penso, tá, o Diego falou por mim ali. Quando eu era novo, assistia a Fórmula 1 com meu pai e todos os carros tinham uma propaganda de cigarro, né? Hoje já não pode mais. Eu recebi várias ofertas para fazer propaganda de casa de apostas, não faço, porque eu sei o danino que é para as pessoas que apostam, né? O vício que é uma droga, infelizmente. E daqui uns anos, daqui a 20 anos, a gente vai estar olhando e falar assim, caramba, todos os times, todos os lugares tinham anunciado casas de apostas, né? Mas o dano que está machucando, está fazendo em tantas pessoas, a gente não tem a real noção ainda, né, do que está acontecendo. E os jogadores, eles estão cada vez mais instruídos por o próprio clube. O Flamengo deu uma palestra sobre esse assunto, sobre o que os jogadores podem e não podem. Os próprios, na Espanha, por exemplo, desde que eu estava lá em 2015, 2016, falavam todos os anos, né, sobre o que a gente tinha, nossa conduta, e o Flamengo fez isso esse ano. Então os jogadores estão cada vez mais instruídos para não serem nunca abordados. Okay? E boa noite. Eu dizer o seguinte, parabéns a Renata Fanha aí e as estrelas do jogo aberto aí, todos eles aí arrebentando, deixando a gente na cara do gol. É assim, quando eu vejo um cara como o Bruno Henrique, que eu fico toda hora, batendo na tecla, né? Porque todas as coisas erradas que eu falo, todas as minhas opiniões, que não são aquelas que são para as pessoas que estão do outro lado, que por sinal todos nós viramos corte, né? A gente virou conteúdo de todo mundo que está aí na internet, que está aí no YouTube, que está no Instagram, e está tudo bem, não tem problema nenhum, né? Aí quando se vê um jogador que joga no Flamengo, que está 3 anos lá, que deve ganhar uns 800 conto por mês. Não sei quanto que ele ganha. 1.800.000, o maior salário do Flamengo. Não, tudo bem, vai que ganhe 100, cara, que ganhe 50, que ganhe 10 milhões. Pô, se sujeitar o áudio que eu escutei hoje de manhã, se sujeitar os prints de cartões amarelos, aí é uma coisa que às vezes eu falo assim, mas como é que pode, cara? Como é que um cara como esse, que ganha milhões, que joga no Flamengo e que tem tudo isso, sabe? Aí eu penso assim, como é que o torcedor às vezes é trouxa, né? Ou como é que nós somos trouxas nesse sentido, né? Como é que nosso querido, aqueles que amam os clubes, como eu amo o Corinthians e o Guarani, amo mesmo, né? Eu sei que o Souza, o Veloso, o Palmeiras, que é uma identificação, porque a gente foi humilde,
A gente foi pobre no sentido de grana, mas eu nunca vitimizei da minha pobreza ou das coisas que eu não tinha para as coisas que eu tenho hoje, irmão. Eu tive uma infância do caramba, o Veloso também, o Souza também. Né? As pessoas vitimizam hoje nos podcasts. Olha, porque eu não sei o quê. Aí eu não tinha. Aí começa, sabe, vitimizar. Não, meu irmão. Pô, a gente tem que aproveitar. Eu, por exemplo, aproveitei minha infância pra caramba, lá em Santo Antônio de Posse, onde eu vou até hoje, tenho grandes amigos. Agora, peraí, um cara... Eu tô dizendo isso até porque vocês acham que não veio proposta pra gente? Vocês acham que no mundo do futebol, nesse mundo sujo, nesse mundo canalha, onde tem as pessoas que dominam, e a gente nem sabe do que acontece com a arbitragem, a gente não sabe o que acontece no sorteio, a gente não sabe das convocações de seleção brasileira, de Copas do Mundo, de jogadores que foram, e jogadores como eu que não fui, o Souza que não foi, e o Veloso que não foi. Não é porque a gente não jogou, é porque era para ir outro. E aí você desfaz uma vida de um cara, você desfaz de um sonho do cara, né, por interesses próprios. É só ver as convocações de seleção brasileira antes de Cristo. Antes de Cristo. Né? Só perceber isso, só perceber todos os pênaltis que foram dados para os clubes serem campeões. Vamos lá, vocês não vão hoje em campo de futebol? Como é que você compra ingresso hoje? Não é tudo com online, não é tudo com aquele negocinho? Imagina a invasão de renda no Maracanã durante 30 anos. Imagina a invasão de renda no Morumbi durante 30 anos. Imagina no Pacaembu, invasão de renda. Naqueles bilhetinhos que tinham patrocínio da Drible. Lembra disso? Que cabia 200 mil pessoas, 150 mil pessoas, e as pessoas falavam que era 40 mil, 50 mil. Quem que ficou rico nisso? Quem que ganhou dinheiro nisso? Como que nunca ninguém falou isso? Por que eu quero dizer tudo isso aqui? Pô, como é que o Bruno Henrique, um cara que fez 100 gols com a camisa do Flamengo, um baita de um jogador, pode entrar numa parada dessa? Pode fazer isso. Aí você pega o Paquetá, que as Ilhas Paquetá ganharam 112 mil euros de 4 cartões amarelos. Aí, a verdade, como o Flamengo disse, tem a parada da... Eu não sei como é que fala a primeira coisa, se quem souber aí, da inocência, né? Presunção. É a presunção da inocência. Eles não são culpados. Como ninguém é culpado antes do juiz, antes do ministério, antes das pessoas serem... Mas olha que vergonha. E aí, sabe o que acontece? Vem em cima de ex-jogador. Aí os jornalistas de hoje, que é contra ex-jogador que comenta como eu, chupa, irmão. E principalmente aqueles que trabalhavam aqui. Chupa, que a cana é doce. Aí você tem o Veloso, tem o Souza. Por isso que os caras têm inveja da gente. Aí nessa hora que o Bruno Henrique e o Paquetá dão um tiro na instituição de nós, ex-jogadores, aí você fala, o que você fala? O que vocês querem que eu fale sobre o Bruno Henrique? Para mim tem que ser nunca mais jogar futebol. Essa é a minha opinião.